Versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também um dos publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçam mais do que aquilo que vos está ordenado. E os soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentar-vos com o vosso soldo, ou seja, o vosso salário. Né? Não fica pedindo propina. Né? Para os republicanos, não peça imposto a mais do que deve pedir. Aquele que tem sobrando, divida com aquele que não tem. Né? É o início daquilo que Jesus falou, que Jesus ensinou. Né? Ele pregava na autoridade do Espírito Santo de Deus, na virtude de Elias, irmãos. Elias foi, todo mundo diz que foi o maior profeta. O profeta mais famoso. Profeta que tinha mais autoridade no falar, no repreender o povo, né? Então ele veio nessa autoridade, nessa intrepidez de pregar a palavra de Deus, né? E ele não tinha medo de cara feia, irmãos. Vinham os sacerdotes, vinham os fariseus com cara feia lá, e ele fala: raça de víboras, vocês acham que vocês são filhos de Abraão e vocês estão salvos? Vocês são cobras venenosas. Vocês são mal por dentro, só aparência de bondade. Vocês republicanos, cobram imposto mais do que devem. Vocês, soldados, maltratam o povo. Né? Ele pregava com autoridade, irmãos. Ele pregava, repreendia, e não tinha quem se quebrantava na frente dele. As pessoas vinham se batizar confessando seus pecados. Né? Fala: poxa, eu tenho feito isso mesmo, tenho feito isso, me arrependo. Aí ele pegava e batizava dentro d'água. Todo o corpo dentro d'água. Aí a pessoa se levantava e ainda ficava ali escutando. A Bíblia diz que as multidões, falava que Jerusalém, simbolizando que o povo de Jerusalém todinho vinha para ver ele na borda do Jordão ali, onde ele batizava. E pessoas de toda Israel vinham ouvir ele. As pessoas viajavam dias a pé para ouvir ele, para ouvir o que ele estava ensinando, as repreensões. E muitos pastores hoje em dia têm medo de pecar contra o pecado, de pregar contra o pecado, de falar: olha, prostituição é errado, isso é errado, com medo do povo não voltar para a igreja, irmãos. Eles preferem mais, muitos pastores, preferem mais agradar o povo do que a Deus. Não podemos ter medo. Às vezes você sente no coração de repreender alguém no seu trabalho, repreenda e fala: irmão, você fazendo isso, Deus não se agrada disso não. Você está sendo desonesto. Você está pesando nas costas do outro para subir. Você está cobiçando o trabalho do outro, a posição de outra pessoa no seu trabalho. E isso e aquilo. Às vezes deixa de ser usado por Deus, irmão. Lembra uma vez que o João Paulo falou que ele chamou a atenção de um rapaz lá de fora do trabalho, e falou, repreendeu, e um cara que é super durão e é boca dura. O cara abaixou a grinalda ali, irmão, e recebeu a palavra que foi de Deus, na autoridade do Espírito Santo. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, irmãos. E a autoridade de Deus está sobre nós. Amém? Então ele pregava, repreendia, raça de víboras. A multidão em volta do rio ali, ele repreendia. Até um dia que ele falava: raça de víboras, seus isso, aquilo. Quando ele parou, imagina João e André, né? Que foram discípulos de Jesus depois, mas antes eram discípulos de João. Falou: João, e aquele? Quem que é raça de víbora? Quem que é aquele que você parou? Ele falou: não, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio, apareceu em cena, irmãos. João, como diz em inglês, ele freeze, ele parou.
estagnou ali quando ele viu Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando chegou diante dele, começou a caminhar para dentro do rio. E João foi de encontro a ele e falou: eu que mereço ser batizado por você, e você vem a mim? Aí Jesus: que se cumpra toda a Escritura e a justiça. Deixa por agora. Na mesma hora, João pegou e batizou Jesus. A Bíblia diz que na mesma hora, irmãos, vira uma pomba descendo sobre Jesus, né? O Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz do céu que soou em toda aquela região: eis meu filho amado, em quem me comprazo. João, irmãos, ele sempre falava, a pregação dele era falar: olha, eu vos batizo com água, mas depois de mim vai vir um que batizará vocês com água e com fogo e com o Espírito Santo. Ele sempre falava: depois de mim, vai vir um aí que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ou seja, o trabalho mais vil, o trabalho mais simples que um escravo podia fazer era desatar as correias da sandália do seu Senhor. Ele se humilhava. É aquilo que a irmã Carla falou em oração. O slogan do ministério de João, sabe qual foi? Que eu diminua e que ele venha crescer. Esse foi o slogan do ministério de João. Porque ele veio não para aparecer, para ser glorificado como mestre em Israel. Não. Ele veio para preparar para Jesus ser glorificado. Amém? Ele veio para diminuir, para não aceitar. Ele teve até discípulos, porque... sabe por que ele teve discípulos? Porque era muita gente, irmão. Não tinha como ele passar batizando centenas de gente por dia. Ele ia ficar na água assim, Então ele tinha discípulos para batizar com ele, para ajudar, né? Então ele pregava assim, irmãos: doa quem doer. Ele pregava a verdade. E nós, os corações, temos que aceitar a verdade quando é falada para nossos corações, mesmo que doa, mesmo que venha assim: não concordo. A verdade dói mesmo, irmãos. A verdade dói. E quando ela vem de conta, ela mexe, irmãos. Ela mexe lá dentro, você sonha até com isso e Deus começa a tratar, né? Que nós possamos sempre aceitar a palavra de Deus e a verdade do Senhor, porque a verdade liberta. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Nós estamos aqui porque Deus tem uma missão para nós aqui. Amém? Vamos viver a missão de Deus, irmãos. Como João Batista viveu até o último segundo e pagou com a cabeça dele. Ele pagou com a cabeça dele. E possamos chegar na glória e falar e ouvir do Senhor: servo bom e fiel, vem para o gozo do teu Senhor. Abra sua Bíblia lá em João, irmão. Lá em Mateus, desculpa. Capítulo 11. O mais legal é que você vê que tudo que João falava, Jesus depois mencionava as mesmas palavras, né? Sobre o arrependimento, sobre dividir com o próximo nossas coisas, sobre ser honesto, sermos justos e vivermos uma vida santificada diante de Deus. Tudo que João falou, Jesus falou as mesmas coisas e mais além, né? Por isso que ele veio preparar. É legal quando você coloca junto assim, João Batista e Jesus pegando um pouco de João Batista continuando, faz todo sentido, porque ele foi um divisor de águas do Velho Testamento e do Novo Testamento. Ele foi profeta de Deus e ele também pregou, entre aspas, um pouquinho do Evangelho, as verdades do Evangelho, entendeu? Então ele foi a divisão de águas, desde Adão a Jesus, né? Aquilo que Paulo falou, acho que é capítulo 5, 6 de Romanos, parece. Por um homem, Adão, entrou um pecado no mundo, e por causa de um homem veio a restauração e o perdão desse pecado, né? Então ele foi a divisão
de Adão até Jesus e de Jesus, né, em diante. Ele foi a passagem, ele foi a ponte, como se tivesse um rio cortando o Novo Testamento e o Velho Testamento. Ele foi essa ponte para ligar, né? Você vê que antes dele foi 400 anos sem ter profeta na terra, irmãos. Você estuda a história de Israel, você vai ver que teve os Macabeus, teve várias guerras, homens que Deus levantou para lutar em prol dos israelitas, mas não teve profetas. Depois de Malaquias até João, 400 anos, né? E Deus levantou ele, conforme a profecia falava lá em Isaías. Vamos lá, Isaías capítulo 40. Só gostaria de deixar isso bem claro, irmãos, antes de nós passarmos para o próximo ponto aqui. Último ponto. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isto. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Aí começa falando, né, o resto das coisas, mas é só que para essa parte que fala de João Batista, era já uma profecia que ele ia vir, né? Lá em Malaquias 4, 5 também deve falar, acho que é Malaquias 4, 5, se você abrir lá, um livro antes de Mateus 4, versículo 5. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esse Elias que havia de vir, irmãos, é já a tipologia de João Batista. Lá em Mateus 11, que eu falei para vocês abrirem aquela hora que a gente vai falar agora, Jesus deu testemunho que João era o Elias que havia de vir, né? Então ele sabendo, é engraçado que, olha só, tinha a profecia falando que ele era a voz que clama no deserto, que ele ia vir preparar. O anjo Gabriel falou para Zacarias. Ele foi criado sabendo disso. E ele mesmo falou, você pega o livro de João lá e vai falar assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Porque os fariseus vieram perguntar, olha, nós somos enviados aqui para perguntar, quem é você? Você é o Cristo? Você é um profeta? Quem é você? Fala para nós que eu vou precisar levar a resposta para quem nos enviou. Ele falou, não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele sabia do chamado dele, da missão dele, né? Da profecia. Jesus mais à frente falou, ele é aquela voz que clama no deserto, que os profetas falaram através dos tempos. Então estava tudo interligado, irmão. Aqueles que estavam vivendo esta missão ali, estavam sabendo que tudo estava acontecendo. Legal, né? Que tanto Jesus como ele estavam conectados para essa vinda do Messias. Amém? Então, quando nós entendemos essa missão de Deus em nossas vidas, você fala assim, Deus me trouxe aqui para fazer isso, isso e isso. Você faz com mais propriedade. Você faz mais com excelência. E você faz com convicção. Porque ele mesmo falou, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele se pôs no lugar dele de preparar, de ser servo. Não de querer crescer, de querer juntar discípulos para sair fazendo um alvoroço, para ir pensando nele. Mas ele sabia do lugar dele. Amém? Ele falou que diminua eu e o Senhor cresça. Porque os discípulos chegaram nele, ó João, Jesus está batizando do outro lado do rio lá na frente. E está vindo mais gente para receber a palavra de Jesus do que a nossa aqui, João. Ele falou, deixa ele, que ele cresça e eu diminua. Não deu 2 dias, João foi preso, foi para o cárcere. Porque acabou a missão dele. Né? Por que ele foi preso? Porque ele falava a verdade. O rei da época, Herodes, ali da Galileia, ele se divorciou da mulher dele e casou com a mulher do irmão. Fez um alvoroço no casamento do irmão e pegou a mulher do irmão para ele. Herodias. Aí ficou Herodes e Herodias, né? Combinando.
Josefina Jennifer, JJ. Tem uma irmã lá em Alfa que chama a gente de JJ, que é JJ. E João falava a verdade para Herodes, irmãos. Ele chegava, a história diz que todas as tardes, Herodes ele saía para uma sala que tinha no palácio, do lado de fora, e o povo vinha pedir favores para ele, para dar sugestões, falar com Herodes. E num desses dias, João foi e falou assim: adúltero! Adúltero! Pegou a mulher do seu irmão, adúltero! Imagina só você falando da voz contra o rei e o dedo. Adúltero! E ele não deu para trás, ele falava. No próximo dia, imagina, no próximo dia, né? Na próxima tarde, ia lá, no meio da multidão: adúltero! Imagina a cara de Herodes, pá, no chão. Até um dia que ele tinha medo de fazer uma coisa com João Batista, porque tinha medo do povo se levantar contra ele, porque o povo gostava de João Batista. Ele era uma pessoa que tinha caráter, uma pessoa que falava a verdade, independente do que a pessoa achava. Até que um dia teve uma festa, né, aniversário da filha de Herodias, e a mãe dela, que era Herodias, falou o seguinte: olha, filha, dança lá bem bonito pro rei, e ele vai falar que para você escolher um presente, você pede a cabeça de João Batista. E ela vai lá, começa a dançar, a dança da época, e Herodes ficou alucinado pela menina, por causa da dança. E a Bíblia diz que ele tinha muitos convidados, era uma festa, e ele falou para ela: pede o que você quiser. E ela: posso pedir mesmo? Ele falou assim: até metade do meu reino. E acabou que ela falou assim: eu só quero uma... Aí, na verdade ela foi perguntar para a mãe que ela deveria pedir. A mãe não falou antes, eu me confundi. Perguntou para a mãe, e a mãe falou assim: pede a cabeça de João Batista. E ela pediu na frente de todos os convidados. E como o Herodes já tinha prometido que ia dar o presente que ela pedisse, ele não pôde negar. Aí ele falou: que faça conforme o seu pedido. Aí os soldados foram lá, quando ele estava lá: adúltero! Os soldados foram lá e pegaram ele e levaram para o cárcere. E João ali, irmãos, no cárcere, no calabouço, né? A Bíblia não nos fala como que é exatamente, mas os historiadores nos dizem que era uma sala especial só para ele. Sala escura de sofrimento. E a Bíblia diz que ali, irmãos, foi passando um dia, 2, 3, 4, 5, 30 dias. João começou a esmurecer na fé. Porque os discípulos vinham ver ele de vez em quando e falavam: olha, aquele que você disse que era o Messias, que o Cordeiro de Deus, que tinha o pecado do mundo, está andando com pecadores. Ele deixa prostitutas tocar nele. Porque ele foi na casa de Mateus certa vez, após a conversão de Mateus, e ele estava com os publicanos ali, e a Bíblia diz que então uma prostituta, chorando, e veio aos pés dele, começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas e secar com os cabelos. E todo mundo pensava nos seus pensamentos: ele deixa a prostituta, essa mulher aí, tocar nele, né? E aquilo se espalhava. Ele bebia com os pecadores publicanos porque ele pregava. Ele veio para os doentes, não para os sãos, né? Foi o que ele disse. Isso chegava aos ouvidos de João. Mas o que ele aprendeu com os essênios no deserto, o Messias ia ser diferente. O principal foco dos Messias para os essênios era: o Messias ia vir para resgatar Israel dos povos que escravizavam eles. Ia restaurar o reino a Israel. Então ele foi criado aprendendo isso. E esperava que Jesus ia fazer isso. E lá no calabouço, no cárcere, na escuridão, na frieza da fé, ele duvidou que Jesus era o Messias. Mateus 11. Ele duvidou que Jesus é o Messias. Além de, irmãos, ele estava morando no deserto. Você vê que ele... está em vários lugares, eu estou colocando tudo em ordem com a minha cabeça para você aprender. Ele dá testemunho de si mesmo, João, falando que veio a ele a palavra do Senhor, e ele saiu do meio dos essênios e foi separado e começou a pregar. Então ele recebeu uma ordem de Deus para pregar o arrependimento.
E falou assim, e essa ordem, essa voz que é a de Deus, falou para ele: quando você vê aquele que há de vir, você vai ver o Espírito Santo vindo sobre ele. Esse é aquele que há de vir. Até que ele declarou: eis o Cordeiro de Deus, né? E vai vir aquele que vai bater com o Espírito Santo com fogo. Apesar de ter falado tudo aquilo, de todas as confirmações possíveis, que ele viu, que ele viveu, que ele sentiu, que ele ouviu do céu, que ele viu, ele duvidou de Jesus, por causa do que ele aprendeu. E a Bíblia diz lá em Mateus 11, vamos lá, para nós terminarmos agora. Versículo 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Irmãos, ele estava fraco na fé, enfraqueceu ali totalmente, porque a fé é assim, não é por vista. A fé é por fé, irmãos. Amém? A fé é você ver e acreditar as coisas de Deus que não estão acontecendo, mas você sabe que vai acontecer e que é. Essa é a fé. Né? Lá em Abacuque 4,6, se não me engano, diz que o justo pela sua fé viverá. Então nós estamos que viver nessa terra não por vista. Ah, estou com problemas, Deus não me ama. Deus ama, irmãos. Imagina João tendo todas as experiências. Ele achava que o Messias ia se levantar a qualquer hora, ia restaurar o povo de Israel, o seu reino, ia tirar ele da cadeia, ia fazer isso e aquilo. Ele estava esperando que Jesus ia fazer a qualquer momento, mas não. Passa dia, passa semana, passa mês, e ele só ouve o contrário do que ele aprendeu. De um Messias que ia vir para reinar glorioso, ia resgatar Israel. Mas Jesus ia fazer isso, mas depois, no milênio, não agora. Não naquela época. Né? Eles estavam interpretando errado o Messias, a vinda do Messias. E ele duvidou. Aí os discípulos foram lá, os dois discípulos, né? Aí no versículo 4, né? Depois eles perguntaram para Jesus: és tu mesmo aquele que havia de vir ou é outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ou seja, tudo aquilo que ele tem ouvido, é isso mesmo. Tem que ser pela fé. É tudo que ele tinha ouvido. Jesus falou assim: olha, é tudo que ele tem ouvido já. É isso que eu vim fazer. Aí os discípulos saem, Jesus começa a elogiar João. Começa a elogiar. Que ele foi o maior nascido de mulher até aquela hora. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Por quê? O privilégio que João viveu do Velho Testamento inteiro, ele foi o maior privilégio. E o de nós, que temos a plenitude do Espírito Santo, é maior do que o privilégio que ele teve, porque ele não teve toda a plenitude do Espírito Santo. Ele não estava disponível para ele todos os dons espirituais, não estava disponível para ele o fruto do Espírito Santo em toda a sua plenitude, de tudo da graça, tudo aquilo que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, que ele diz que estava escondidos em Cristo todas as riquezas espirituais de Deus, através dos séculos, mas ele tem revelado a nós, nesse tempo presente, em Cristo Jesus. Que era Cristo Jesus. Que era a salvação, a graça, a misericórdia, o amor de Deus, que João não tinha conhecido. Ele não sabe o que ele falou, quando ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Antigo Testamento ninguém conhecia isso. Ia ser revelado só quando Jesus viesse. E o Messias que eles esperavam era só depois. Amém, irmãos? João Batista ficou fraco na fé.
De acordo com o quê? Com as circunstâncias, você num quarto escuro, imagina só, você rindo. Você está com toda a fé, fazendo Deus acontecendo, você fazendo, falando e Deus agindo, vivendo as experiências de Deus, de repente está num quarto escuro, passando fome, frio, porque no inverno, não sabemos se era inverno ou no verão, no inverno em Jerusalém, irmãos, naquela área, em Israel, neva. Em Israel neva durante o inverno, Rino. Não sabemos o que ele passou no cárcere, em quantos dias, mas foi o suficiente para ele duvidar de Jesus. E muitas vezes nós passamos situações em nossas vidas que nos fazem sentir que nem ele. Será que Jesus realmente me ama? Será que ele se importa comigo? Por que eu estou passando isso, hein? Por que Deus permite eu passar isso? É só para tratar do meu caráter? É só para tratar da minha vida? Por que Deus permite? Deus, Tu és Deus mesmo? Tu me amas mesmo? Muitas vezes nós somos pegos fazendo essas perguntas para Deus. Jesus, até quando, hein? Até quando, Jesus? Por que isso? Por que Ele está melhor do que eu? Por que o ímpio prospera mais do que eu? Salmo 73. Salmo maravilhoso. Lê quando você chegar em casa, você vai chorar. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Acho que foi hoje de manhã, ontem de manhã. Nós acordamos, eu e a Jennifer, oramos. Eu peguei a Bíblia e deixa eu ler uma palavra. Veio na mesma hora, Salmo 73. Eu falei, meu Deus, o que quer dizer esse salmo? Quando eu abri, meu Deus do céu, irmãos. Maravilhoso. Leia na sua casa, Salmo 73. Maravilhoso. E ali eu e a Jennifer ficamos quebrantados na cama. Ficamos assim, ó, estagnados com o salmo. Sem palavras. Um olhando para o outro. Sem papo. Só meditando. Comendo aquele salmo. Eu falei, meu Deus. Às vezes nós passamos por esse cárcere da vida, né? Qual talvez é o cárcere que está passando? Deus, a imigração é o meu cárcere agora. O trabalho, a ida para o Brasil e voltar. O que for. Nosso cálice. Às vezes nós falamos, Deus, mas como será? Como será daqui um mês? Como será daqui 3 meses? Deus, como vai ser a minha vida? O que vai ser? Como vai ser? Ó vida, ó céus, ó Zá, ó... E agora, quem poderá me socorrer? Esperando que o Chapolin venha colorado, né? Chapolin colorado vem e fala, eu! Muitas vezes não é agora, não é no nosso tempo. Nós não entendemos. Aí nós perguntamos para Jesus, mas é isso mesmo, Jesus? É isso mesmo. Continua no cárcere até a sua hora chegar. É isso mesmo, é o silêncio do céu. É o não, é o espera um pouco. É isso mesmo. Nós temos que perseguir com fé. Viver não pela fé. Aí Paulo fala, vivendo da fé. Mas o justo viverá da fé. E lá em Hebreus fala, aquele que crê em Deus tem que ter fé. Se não tiver fé e recuar, Deus não tem prazer nele. Aí mais à frente, no capítulo 10, no capítulo 11, ele fala assim, olha, Deus é galardoador daqueles que têm fé e o busca. É a fé, irmãos. Você não consegue ver, não consigo ver o que a migração vai fazer. Ou não consigo ver que a minha mãe no Brasil está assim, sabe, meu pai. É pela fé. Amém. Depende do que aconteça, é pela fé, irmãos. Deus, Ele é Deus e Deus não muda. Quando nós deixamos de crer, Deus não muda. Nós murmuramos, Deus não muda. Como o povo no deserto, né? Deus tirou eles do Egito com mão forte, abriu o mar vermelho, passou eles, chegaram na terra prometida, 3 dias depois, começaram a murmurar. Se esquecendo, ingratidão, murmurando que Deus tinha feito, irmãos. Aí Deus dá água para eles. Estou com fome agora. Deus dá maná, dá cordonizes, dá carne. Mas está frio, está calor. Deus coloca coluna de fogo, coloca nuvem durante o dia para poder amenizar o calor do sol, coluna de fogo à noite para ficar quentinho. O deserto é congelante. Nada estava bom para eles. Até que um dia que Moisés enviou os 12 espias, voltaram trazendo as boas novas, sem fé nenhuma, só Caleb que estava com fé.
reclamando, falando assim, vamos apedrejar Moisés, Arão e Calebe aqui, Josué, vamos apedrejar e vamos levantar um outro líder para voltar para o Egito. A Bíblia diz que a glória de Deus veio na mesma hora no tabernáculo. Uau! Moisés correu e Deus falou, eu vou matar esse povo agora. Moisés, não Deus, não faça tal. Eles estão me tentando faz 10 vezes já. Até quando vou aturar esses homens de coração obstinado? Moisés, tem misericórdia, Deus. Deus não se agrada de murmuração, irmãos. Deus falou, não vou matar agora não, mas eles não vão entrar na terra prometida. Todos vão morrer no deserto. E os filhos deles, de 20 anos para baixo, vai ver a terra prometida. Mas todos os velhos que viram todos os milagres, todas as grandiosas maravilhas que eu fiz, eles não vão ver a terra prometida. Deus não se agrada de murmuração. Deus faz coisas grandiosas em nossas vidas, nós não podemos esquecer. Deus nos trouxe para cá com mão forte do Brasil, irmão. Eu não sei suas condições no Brasil, mas eu era pobre de marredecido, morava na favela, andava de bicicleta carregando corrente, e etc. Tem muitas coisas mais que eu não quero falar. Deus teve que levantar vereador para me ajudar, patrocinador, tive que colocar mochila nas costas pesada, cheia de roupa de pai de pato, de prancha, para ir vendendo em todas as lojas do litoral paulista. E muitas outras coisas. Deus fez coisas maravilhosas para me chegar aqui. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não vou murmurar. Ou seja, eu faço de tudo para não murmurar. Nós não podemos murmurar. Está difícil o trabalho, está difícil passar pela humilhação talvez no Havaí, irmãos. Mas viva o que Deus tem para você no Havaí. Viva em nome de Jesus a missão que Deus tem para você. Amém? O justo viverá pela fé, irmão. Finalizar que houve de uma família, eles moravam numa casinha pequena. E eles tinham filho sobre filho, e estavam falando que era casa, um monte de criança, parecia a família de John Wesley, né? Os pais de John Wesley, a mãe dele teve 20 filhos, coisa assim, muitos filhos. E os pais, murmurando que a casa era pequena, que eu mudar, não tinha condições, foram pedir para o prefeito da cidade, cara. Prefeito, nos ajude com um lugar maior. Nos ajude, prefeito. Só porque nossa casa é pequena, nossa casa está um lugar. Está um lugar, Poxa, é assim, é. Tem 3 quartos, 2 quartos, vai ter muita gente, não dá. Mas tá bom. Você confia em mim? Confio. Confia mesmo? Confio. Então tá bom. Vai para sua casa que vou resolver esse problema. Eles foram para casa, o casal ali, felizes, né? Com o pinto no lixo, né? Comendo os bichinhos, as coisas do lixo. E chegaram em casa, né? Contaram para os filhos que as coisas iam melhorar. Aí o prefeito, né, chama o auxiliar e falou assim, ó, pega uma ovelha e leva para eles lá. Mas fala para eles que eles têm que criar dentro de casa a ovelha. Aí chegaram lá, não queriam deixar, e acabaram deixando. Aí colocaram no cantinho a ovelha. Aí durante a tarde, fazendo necessidades dentro de casa. Aí começou a piorar a situação. Aí falou para o prefeito, só porque resolver, só piorou a situação. O prefeito falou assim, manda uma vaca lá agora. Mandou uma vaca para lá dentro de casa, hein? Irmão, passou uma semana, chegaram lá desesperados da vida. A gente não aguenta mais, ok. Vamos mandar tirar a ovelha e a vaca. Vamos mandar pintar por dentro da sua casa. Aí, tirou. Irmão, eles ficaram tão felizes. E chegaram para o prefeito assim, não precisa dar um lugar novo, está tão bom a casa agora. Está tão espaçosa agora, sem esses animais. Está excelente a casa. Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes acha que está ruim a situação, Deus piora, depois Deus tira. Aí você está com a mesma situação depois, feliz, animado, nem sabia que estava numa situação e está feliz, porque Deus tirou o acrescento que Deus fez nas nossas vidas. Deus permite essas coisas para nos ajudar, irmãos, a crescer na fé. Amém? Se levante, por gentileza. Te ponga sobre os seus pés. Quando Jesus ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então Jesus ele disse isso. Ele não disse para os gentios, para pessoas que não criam em Deus. Jesus ele disse para os judeus, pessoas que criam em Deus, mas estavam cansadas, estavam sobrecarregadas, estavam tristes, precisando de um auxílio do Senhor. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, pela missão que Tu nos concedeste, Senhor. Sabemos que para essa missão Tu também nos concedeste dons, Pai. Nos concedeste graça. Tu nos concedeu, Senhor Deus, misericórdia, amor, Senhor. O Teu Espírito Santo como o maior auxiliar para essa missão, Senhor. Que possamos entender e cumprir, Senhor Deus, a Tua missão em nossas vidas neste lugar, Senhor. Seja qual seja o longo, a distância que for, o tempo que for essa missão, Senhor. Nós queremos vivê-la com intensidade na Tua presença, vivê-la com excelência, Senhor. Compromisso. Em nome de Jesus, Pai.